O que fazer com seu dinheiro? Como fazer o seu dinheiro gerar ainda mais dinheiro? As pessoas que conseguiram as respostas certas para essas perguntas ganharam milhões de reais. Todos os dias existem diversas oportunidades de ganhar dinheiro no mercado financeiro, mas muitas vezes você nem sabe que elas existem. Esqueça por alguns minutos o que você sabe sobre o mercado financeiro e me deixe te levar nessa jornada. Uma jornada que vai te explicar sobre a história dos investimentos no Brasil e termina com o ativo que você precisa aprender a operar. O ativo que muda o jogo de qualquer investidor, mesmo que você não sabe nada sobre bolsa de valores, ações ou sobre o mercado financeiro no geral. O ativo que permite até quem tem pouco dinheiro para começar ter ganhos inimagináveis. Eu não vou ficar aqui te enrolando e nem fazendo mistério. O ativo que você vai aprender nessa jornada são as opções. Mas eu vou pedir para você esquecer tudo o que você sabe sobre opções, ações e bolsa de valores e entrar nessa máquina do tempo comigo, para que você possa entender toda a história dos investimentos e entender exatamente o que está acontecendo no mercado financeiro hoje e como você pode aproveitar essas oportunidades. Meu nome é Júlia Ferreira e começa agora a série gratuita do Trade Map Opções, o ativo que muda o jogo. Há algumas décadas, o investimento da moda eram imóveis e terrenos. As cidades estavam crescendo, então esses imóveis tinham grande potencial de valorização. Há algumas décadas, o investimento da moda do Brasil eram imóveis e terrenos. As cidades estavam crescendo, então esses terrenos eram baratos e tinham um potencial imenso de valorização. Por exemplo, você comprava um terreno no meio do nada, por um preço super baixo, as cidades começavam a se desenvolver, construíam estradas, comércio, bancos perto, e esse ativo começava a valorizar, e depois você vendia por um valor muito mais alto. Com certeza você já ouviu falar de muita gente que ganhou dinheiro assim. Só que esse tempo passou. Hoje as cidades já estão muito mais desenvolvidas e para comprar um bom terreno ou um imóvel nos grandes centros, você vai pagar muito caro por isso. Isso sem falar que esse tipo de ativo não valoriza mais como antigamente. Na verdade, muitas vezes ele se desvaloriza. E por isso as pessoas têm buscado outras formas de investir o seu dinheiro, porque nunca é bom deixar o dinheiro embaixo do colchão. Sabe por que não é uma boa deixar o dinheiro debaixo do colchão? Isso é muito importante. Existe uma coisa na economia que chamamos de inflação. Todo mundo já ouviu falar sobre isso, mas poucos sabem explicar realmente o que ela é. Basicamente, a inflação é quanto seu dinheiro perde de poder de compra ao longo do tempo. Por exemplo, hoje um combo do McDonald's você paga R$30. Há alguns anos você pagava por esse mesmo combo cerca de R$15. O que significa isso? Que os R$15 que você conseguia comprar o seu lanche antes, você não consegue comprar mais hoje. Ou seja, esses R$15 perderam o poder de compra. Isso é a inflação e eu te garanto que daqui a alguns anos essa mesma promoção do McDonald's vai custar muito mais do que R$30. Teve uma época no Brasil que a inflação era muito alta. Sabe essa história que eu contei do McDonald's que passou de 15 para R$30? Isso acontecia com uma velocidade de dias e não de anos como acontece agora. Era uma loucura. Então vamos concordar que não vale a pena deixar o dinheiro debaixo do colchão porque cada dia que passa ele vale menos. Então qual era a solução? Colocar o seu dinheiro na famosa poupança que atualizava o seu capital de acordo com a inflação. Se uma caneta azul custava R$1 e você colocava esse dinheiro na sua gaveta, depois de um tempo essa caneta ficava mais cara. E se você pegava esse mesmo dinheiro para comprar a caneta, você não conseguia. Só que se seu dinheiro ficava na poupança, ele aumentava e às vezes uma proporção até um pouco maior do que o preço da caneta. Ao colocar o dinheiro na poupança, você estava se assegurando que conseguiria comprar as mesmas coisas dia após dia. Foi aí que a população brasileira começou a ligar a poupança à segurança financeira e milhões de pessoas começaram a buscar esse instrumento para guardar seu dinheiro. Só que com o passar do tempo, as pessoas começaram a se educar financeiramente e começaram a perceber que existem outras opções que são tão seguras quanto a poupança, mas rendem muito mais. São os investimentos de renda fixa, os mais conhecidos, são o Tesouro Selic e o CDB.
Esses investimentos têm seu rendimento atrelado à taxa de juros do nosso país. Sabe os juros que a gente paga quando tem que financiar um carro, um imóvel, ou até mesmo os juros que a gente paga quando a gente compra alguma coisa parcelada no crédito ou pega um empréstimo? Todos esses juros são calculados a partir da taxa básica de juros, a Selic. Claro que todas essas taxas que eu falei são muito mais altas que a Selic, mas ela é a taxa básica, a mínima, a que se usa para fazer todas as contas. Os investimentos que eu comentei de renda fixa costumam pagar exatamente o valor da Selic ou algo muito próximo disso. Ou seja, se o governo decidiu que a Selic vai ser de 10% ao ano, o seu investimento vai render também 10%. Ou seja, algo muito melhor do que a poupança e basicamente a mesma segurança. Por muitos anos, a Selic no Brasil foi muito alta. Em 2016, por exemplo, ela era de 14%. Fazendo uma continha boba, se você investisse R$100, no final do ano você conseguiria resgatar R$114. R$100 do seu principal e 14 do seu rendimento. Isso sem risco e sem você ter que fazer muita coisa. Era só você deixar o seu dinheiro lá, na renda fixa. Sabe o que aconteceu com a Selic de 2016 para cá? Ela caiu. Ela caiu não, ela despencou. De 14%, hoje ela está valendo 2%. Ou seja, se você investir R$100, ao invés de você obter R$14 de rendimento no final do ano, você obtém R$2. Mas lembra da inflação que eu comentei antes, que tira o teu poder de compra? O IPCA, que é um dos índices mais famosos para medir inflação, está em torno de 2,3% se a gente for pegar a média dos últimos 12 meses. Isso significa que seu dinheiro rende, depois de um ano, só 2%, mas ele perde 2,31% para a inflação. Ou seja, você está perdendo dinheiro. Isso sem contar o imposto que você teria que pagar sobre esses 2% que você ganhou, que eu nem estou considerando nessa conta. Como ninguém gosta de ganhar pouco dinheiro e muito menos de perder dinheiro, muitas pessoas começaram a buscar outras formas de investir. E foi aí que as pessoas descobriram a Bolsa de Valores. Em 2002, quando não existia educação financeira e muitas pessoas nem tinham acesso à internet no Brasil, a Bolsa de Valores tinha em torno de 85 mil pessoas cadastradas. Em 2016, o ano que eu te falei que a Selic estava em 14%, que era uma maravilha investir em renda fixa, 574 mil pessoas já estavam cadastradas na Bolsa. E hoje, em 2020, estamos prestes a bater 3 milhões de pessoas na Bolsa. E esse número cresce a cada dia numa velocidade impressionante. Para você ter uma ideia, hoje ainda 157 milhões de brasileiros investem na poupança. Então, esse número de pessoas que vão acessar a Bolsa vai crescer ainda muito mais. A maioria das pessoas entra na Bolsa buscando ganhos maiores, mas quanto maior o retorno, maior o risco. Mas a maioria das pessoas que estão na Bolsa não sabem o que fazer com seu dinheiro. Não sabem qual ativo comprar, quanto vender, por quanto vender. Desses quase 3 milhões que estão na Bolsa, mais de 2 milhões usam o nosso aplicativo, o Trademap. Nosso aplicativo é de longe o mais completo do mercado financeiro, permitindo controlar todos os seus investimentos na palma da sua mão. Só que agora o Trademap está dando mais um passo. Não basta só pra gente te dar todo o seu controle dos seus investimentos e te mostrar o que está acontecendo no mercado. Nós queremos que nossos usuários saibam exatamente o que eles estão fazendo na hora de investir. E é por isso que nós estamos fazendo essa jornada gratuita. Os investidores costumam ter padrões de comportamento e nós percebemos que todas as pessoas que vão para a bolsa sempre procuram por dois tipos de ativos, as ações e os fundos. Não tem nenhum problema com isso. Na verdade, as ações e os fundos são ótimas opções de investimento, mas você tem que estar ciente que os seus ganhos vão ser muito maiores daqui a uns 20, 30 anos. Para você realmente ganhar muito dinheiro com ações, ou você precisa ter um capital já muito grande, ou ir aportando dinheiro recorrentemente ao longo do tempo. Você investe em reais e vai ganhando alguns centavos. Só que com certeza você já ouviu falar de pessoas que entraram na bolsa e ganharam muito dinheiro muito rápido.
Pessoas que aproveitaram a oportunidade de enriquecer começando com pouco. Eles inverteram a situação. Começaram com centavos para ganhar reais, em um mecanismo que a gente chama de alavancagem, e eu tô aqui para te ajudar a ter esses mesmos resultados. E nós vemos todos os dias isso aqui no Trademap, pessoas que multiplicam o seu patrimônio aproveitando oportunidades que poucas pessoas sabem que existem. E todas as pessoas, das mais iniciantes às mais avançadas, operam o mesmo ativo, um ativo que pra gente muda o jogo de qualquer investidor, as opções. Eu vou te explicar ainda nessa aula o que são as opções e por que ela muda o nível de qualquer investidor. Mas antes eu vou passar por 3 pontos fundamentais. O primeiro ponto é diferenciar as opções das opções binárias. Elas não podem de maneira alguma serem confundidas. Opções é uma modalidade oficial de investimento, chancelada e autorizada pela Bolsa Brasileira. Opções binárias não é uma modalidade oficial de investimento. Ela acontece no mercado paralelo e está atrelada a diversas fraudes. Estamos falando de uma coisa muito séria, então, por favor, não se confundam opções com opções binárias. Opções binárias nós não recomendamos de maneira alguma para ninguém. O segundo ponto é esclarecer o conceito de alavancagem, que poucas pessoas sabem o que ele realmente significa. A alavancagem financeira é um recurso que te permite multiplicar o seu potencial de ganho ou prejuízo através de uma operação de crédito. Ou seja, ao invés de seu investimento oscilar sobre o capital que você investiu, ele vai oscilar sobre um valor maior. Ou seja, é através da alavancagem que você vai conseguir começar a operar com pouco dinheiro e conseguir lucros altos. Agora, o terceiro ponto, depois que você já entendeu o que é o conceito de alavancagem, é conseguir diferenciar as opções de outros ativos, como mini contratos e alguns outros ativos que eles comentam na internet quando o assunto é day trade. A grande diferença é que no day trade o seu risco é muito maior. A alavancagem que você usa nesse tipo de operação te permite ter prejuízos muito maiores do que o capital que você investiu. Não é à toa que você escuta várias pessoas que quebraram fazendo day trade. Quando falamos de opções de compra, assunto que você vai ficar craque depois dessa aula, o risco existe, claro, mas ele é muito mais controlado, porque você pode perder apenas o capital que você investiu. Agora que você já sabe tudo isso, vamos partir diretamente para as opções. O que são elas e como aproveitar das grandes oportunidades de ganho que esse ativo te dá e que muitas pessoas nem sabem que ele existe. Se você já ouviu falar sobre opções, com certeza você ouviu que é um ativo complexo, que é um ativo para investidores experientes, que é um ativo de alto risco e que você deveria se preocupar com isso. Quem fala esse tipo de coisa, de duas uma, ou não sabe nada sobre opções, ou são aqueles gurus que te vendem dificuldades para depois te vender facilidade. Não é isso que vai acontecer por aqui. Aqui no Trademap nós temos um professor fantástico, o Roberto, que vai te ajudar muito nessa jornada. Se você fizer o nosso curso de opções, você vai ter acesso a muitas aulas dele. Mas por que eu, Júlia, estou aqui apresentando essa série? Eu estou aqui para te provar que realmente qualquer um pode aprender a operar opções. Claro que se você quiser seguir por esse caminho das opções, você vai se aprofundar com o Roberto. Mas, para descobrir esse ativo, abrir sua cabeça e colocar o pezinho na água é muito mais simples do que as pessoas pensam. Então vamos lá. O que são opções? Como esse ativo funciona? O próprio nome já responde. Quando você compra uma opção, você compra o direito de comprar ou vender alguma coisa. Você pode exercer esse direito que você comprou ou não, ou seja, é uma opção exercer esse direito. Vamos supor que você resolve comprar um carro. Vamos supor que você queira comprar um carro usado. Você acha exatamente o carro que você queria, na cor que você queria, baixa quilometragem e ainda o preço está abaixo da tabela FIPE. O problema é que você ainda precisa vender o seu carro atual para ter dinheiro para comprar o carro novo. Ou ainda você precisa esperar o bônus do seu salário cair para que você consiga comprar o carro. Só que você achou o carro perfeito, você quer muito comprar esse carro e você está com medo de uma outra pessoa comprar antes de você. E aí o que você faz? Você liga para o dono do carro, fala que você vai comprar, só que você precisa que ele segure o carro por um tempo até que você tenha todo o dinheiro para passar para ele.
O dono do carro, ele te entende, mas ele te fala que ele não pode fazer isso. Se uma outra pessoa tiver interesse, ele vai precisar vender, porque ele precisa daquele dinheiro. E aí você tem uma ideia genial. E se você pagasse R$1.000 para o dono do carro, para ele segurar o carro para você em alguns dias ou algumas semanas? Isso vai ser bom para as duas partes. Para você vai ser importante porque você vai conseguir vender o seu carro antigo sem pressa e poder comprar exatamente o carro que você queria, mas também vai ser bom para o dono do carro. Vai ser bom para o dono do carro porque ele vai receber o dinheiro e de duas uma. Ou você vai ficar com o carro, ou se você desistir da compra, ele vai ter o dinheiro que você já pagou e o carro. O que você acabou de fazer foi uma opção de compra, ou seja, você comprou o direito de comprar o seu carro no futuro. Só que mesmo dando essa reserva para garantir a compra do carro, é uma opção sua querer comprar o carro ou não. Se você acorda de manhã e muda a sua cabeça, acha que vale muito mais a pena andar sempre de Uber, você simplesmente liga para o dono do carro, avisa que não vai mais querer ficar com ele e você perde só o dinheiro da sua reserva. Você só não vai estar exercendo o direito que você comprou de comprar o carro conforme o combinado. Só que se você decidir de seguir com a compra, o dono do carro tem a obrigação de te vender, porque você pagou por esse direito. Logo, podemos concluir que quem compra uma opção pode ter o direito de escolher entre exercer essa compra ou não. Por outro lado, quem vende tem a obrigação de te vender caso você escolha exercer o seu direito de compra. No mercado financeiro acontece a mesma coisa. Pense na Vale, por exemplo. Vamos supor que as ações da Vale hoje custam em torno de R$60 e você quer comprar essas ações porque acredita que elas vão se valorizar muito, mas você vai precisar usar o seu salário para fazer essa compra. O que você pode fazer para garantir as ações nesse preço? Você pode comprar uma opção de compra de Vale. Você paga alguns centavos e você compra o direito de comprar a Vale a R$60 daqui a alguns dias ou semanas. O prazo máximo que você pode fazer isso com opções dentro da bolsa é de 2 meses. E assim que o seu salário cair, você tiver o dinheiro em mãos, você pode decidir se vai querer fazer essa compra ou não. Se as ações tiverem se valorizado, por exemplo, estarem valendo R$61, a gente fala em opções que essas ações estão dentro do dinheiro, a sigla em inglês in the money. E nisso significa que vale a pena exercer a opção de compra. Ao exercer essa opção de compra, você paga R$60 e você pode vender no mesmo momento no mercado por 61, lucrando R$1 por ação. Só que você se lembra que isso é só uma opção? Quando você compra uma opção de compra, você tem o direito ou não de exercer, e que nem o carro. Então, isso significa que no momento que você for exercer a opção de compra, se o preço das ações da Vale, por exemplo, estiverem abaixo dos R$60, 58, por exemplo, não vale a pena você exercer essa opção. É mais barato você comprar essas ações no mercado, porque vai estar R$58, e por isso então não vale a pena. O que acontece com aqueles poucos centavos que você gastou para comprar uma opção, que a gente chama de prêmio? Eles simplesmente somem, é o que chamamos de virar pó. O seu risco nessa operação é único e exclusivamente esse, perder o prêmio que você pagou. Portanto, o risco é muito controlado, porque no momento que você compra essa opção, você sabe exatamente o que você pode perder. Só que a maravilha de ganhar dinheiro com opções não está necessariamente no exercer o direito de uma opção. Só que, como eu te disse, se você compra as ações da Vale a R$60 e essas ações se valorizam, passando a valer a R$61, você tem a chance de ganhar R$1 por ação. Mas pensa comigo, para você ganhar R$1.000 com essa operação, você vai precisar comprar 1.000 ações da Vale a R$60 e depois vendê-las no mercado. Ou seja, para isso você vai precisar gastar R$60 mil, o que é muito dinheiro. E é aí que entra a grande sacada. Você não precisa exercer essa opção, você pode vendê-la para uma outra pessoa que tenha já bastante dinheiro e que queira exercer essa compra. Só que como as ações se valorizaram, a sua opção de compra de ações também se valoriza muito.
Quando isso acontece, uma opção que você comprou por cerca de 10 centavos passa a valer, por exemplo, R$3. Na bolsa, o lote mínimo que você consegue comprar de opções é de 100. Então, se você quis começar com pouco dinheiro, você começou com o mínimo, você comprou 100 opções a 10 centavos cada, gastando no total R$10, e essas opções se valorizaram, você passa a poder vendê-las por R$3, o que dá um total de R$300, ou seja, você ganhou 30 vezes mais. Só que esses números podem ser ainda muito maiores. Se ao invés de R$10 você tivesse investido R$1.000, você conseguiria vender essas opções por R$3.000, ou seja, você ia ter um lucro de R$2.900. E o melhor de tudo isso é que você poderia ter um risco de prejuízo de no máximo de R$100, que foi o que você investiu ao comprar essas opções. Risco controlado e potencial de ganho gigantesco. Essas são algumas das maravilhas das opções. Eu digo uma das maravilhas porque nós vamos ver muitas outras que as opções possuem. Não é à toa que eu digo que esse é o ativo que muda o jogo de qualquer investidor. Um outro motivo que é muito importante você dominar as opções, se você quer começar a investir na bolsa com pouco dinheiro e ter um grande retorno no curto prazo, é porque elas te permitem ganhos mesmo quando o mercado está em queda. Pensa comigo, se a gente compra uma ação, a gente ganha quando essa ação se valoriza e a gente perde quando ela se desvaloriza. As opções te permitem ganhar até mesmo quando o mercado está em queda, e eu vou te mostrar como. Nos exemplos que eu te falei do carro e da Vale, a gente estava falando de opções de compra. Nas opções de compra, a gente fala de você pagar um pequeno valor, que a gente chama de prêmio, para que você tenha o direito de exercer essa compra no futuro pelo um preço acordado. No mercado financeiro, as opções de compra são chamadas de call. Por isso que é muito comum você ouvir muitas pessoas falando de comprar uma call. Para você não esquecer o que é uma call, eu vou te dar uma dica. Call significa ligar ou chamar em inglês. Quando você compra uma opção de compra, ou seja, uma call, você compra o direito de exercer a compra de uma ação no futuro. Ou seja, se você decidisse por comprar, basta você fazer uma ligação para o vendedor, ou seja, uma call, e exercer a sua opção. Gravou, né? Call é uma opção de compra. Só que existe uma outra opção que é diferente da call, que é uma opção de venda. Isso significa que você pode comprar a opção de vender um ativo a um determinado preço. Na vida real, como a gente está falando de carro nessa aula, a gente pode comparar com o seguro do carro. Quando você paga o seguro do carro, o que você está fazendo é comprando uma opção de venda. Quer ver um exemplo? Vamos supor que você tem um carro que tem seguro. E esse carro, ele dá PT, ou seja, perda total, ou ele é roubado. E aí o que acontece? O seguro tem que te pagar um valor acordado, o valor que está na tabela FIP, geralmente. O que você está fazendo quando a seguradora paga exatamente o valor da tabela FIP pelo seu carro é exercendo uma opção de venda. Você está vendendo o seu carro que está completamente quebrado, ou até mesmo foi roubado, então está desaparecido, por um valor que foi previamente acordado. É claro que ele vale hoje muito menos que isso. O valor que você paga no seguro é o prêmio, fez sentido? Vamos agora trazer isso para o mercado financeiro com as ações da Petrobras. Você pode vender essas ações a R$22. Mas você resolve esperar um pouco para realizar essa venda. Para não correr o risco das ações desvalorizarem, você compra uma opção de venda. No momento que a opção vencer, você vai ver quanto está custando as ações da Petrobras. Se por acaso as ações estiverem a R$20, vale a pena você exercer a venda, conseguindo vender por 22, ou seja, mais caro. A opção vai estar dentro do dinheiro, in the money, lembra? Agora vamos supor que as ações se valorizem e ela esteja valendo R$25. Nesse caso, não vale a pena você exercer a sua venda a 22, porque vale mais a pena você vender a mercado a 25. Se isso acontece, a sua opção está fora do dinheiro. A gente chama isso de out of the money. Nesse caso, você decide por não exercer a opção de venda e ela vira pó. Tudo que você perde é o prêmio que você pagou para comprar essa opção de venda. Concorda que nesse caso você ganha dinheiro quando o mercado desvaloriza? Porque você tem o direito de vender alguma coisa por um preço maior do que o mercado está pagando. E todo mundo quer vender uma coisa mais caro, concorda? Dessa forma, você pode vender diretamente as suas opções, porque elas vão valorizar muito. Eu já vi opções
sendo compradas por 1, 2 centavos e sendo vendidas por 2, 3 reais, acredita? Por isso, durante essa semana, eu vou liberar o módulo de opções do Trademap exclusivamente para você. Esse módulo de opções é pago, mas você que está aqui estudando junto com a gente nessa semana vai ter acesso a esse módulo completo por 7 dias, para ir complementando seus estudos e para você ir desbravando esse mundo das opções. Para você destravar o acesso na melhor plataforma do mercado sobre o assunto, basta clicar no botão que vai estar aqui embaixo. E fique ligado, porque nós vamos liberar a próxima aula da imersão na próxima quarta-feira, às 9 da manhã. Esse é um tema que precisamos caminhar com calma, para não corrermos riscos desnecessários. Absorva a fundo o conteúdo dessa aula, desbrave o módulo de opções do Trademap e deixe aqui no lado, na aba de comentários, o que você aprendeu de mais importante nessa aula. As opções fizeram sentido para você? Não é muito mais fácil do que falam por aí? Eu te peço para que você deixe esse comentário aqui do lado, porque você pode ter pegado um detalhe importante que o seu colega pode ter deixado passar batido. Assim, com um ajudando o outro, vamos construindo uma comunidade de investidores que estão dispostos a mudar o jogo. Compartilhe essa aula com seus amigos que querem alavancar os seus ganhos na bolsa e eu te vejo na quarta, às 9 horas, com a segunda aula sobre opções, o ativo que muda o jogo.